Então, dando sequência aqui, é a terceira da sequência de 3 aulas que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre micro-organismos. Hoje o tema é microbiota humana. Então, o que a gente vai ver dentro dessa aula? Primeiramente, a definição de microbiota normal do corpo humano. Provavelmente vocês já devem ter ouvido esse termo lendo alguma matéria ou alguma coisa da faculdade, vai entender a importância que a microbiota tem para o nosso corpo humano. Lembrando que nem todas as partes do nosso corpo são colonizadas, existem algumas que precisam ser estéreis, mas outras só funcionam, como é o caso do intestino, a gente só consegue ter uma boa digestão com a ajuda dos micro-organismos que estão ali presentes. Então a gente vai ver essa definição, vamos falar um pouquinho também sobre os papéis que o micro-organismo pode assumir em momentos diferentes, porque assim, enquanto a gente tem uma boa relação com eles, mantém digamos assim, o equilíbrio, nós vamos ter benefícios. A partir do momento que esse equilíbrio ele é quebrado, essa harmonia ela é quebrada, nós vamos ter algumas situações desfavoráveis por conta desse desequilíbrio. E terceiro, apresentar os efeitos benéficos e desfavoráveis que eles existem da microbiota residente. Então, primeiramente, em relação à microbiota. O que é microbiota? Então, nada mais é do que uma população de micro-organismos, e aí tem que ficar claro que, quando a gente fala de micro-organismos, estamos colocando no mesmo barco bactérias, fungos, inclusive alguns vírus e protozoários que são menos conhecidos, têm uma função ainda desconhecida, mas todos eles fazem parte da microbiota, que habitam o nosso organismo. Então, eles têm ali um papel definido, um hábitat definido, conseguem se relacionar bem com o hospedeiro, que no caso é os seres humanos, e assim como eles, nós também temos benefícios a partir dessa relação. Então, como curiosidade, eu trouxe um dado aqui, que um homem contém cerca de 10 trilhões de células próprias, células eucariontes, e aproximadamente 100 trilhões de bactérias, ou seja, nós temos muito mais células microbianas do que nossas próprias células. Então, para vocês verem a importância que existe nessa relação, pelo fato de termos muito mais micro-organismos do que células humanas no nosso corpo. Então, a partir de qual momento esses micro-organismos passam a nos colonizar, dado que muitas pesquisas afirmavam que nós nascíamos estéreis? Então, a partir de que momento essa colonização ocorre? Eu até coloquei entre aspas aí o estéreis, porque pesquisas mais recentes já indicam ali um possível compartilhamento de micro-organismos da mãe para a criança enquanto ela está na barriga da mãe, né? Então, os estéreis aí fica com aspas porque existem esses dados muito novos, mas que nós não iremos entrar em detalhes hoje. Mas o fato que eu quero dar destaque é que a aquisição desses micro-organismos se desenvolve de uma maneira horizontal, ou seja, nós em relação ao ambiente ou às pessoas que estão ao nosso redor. Então, cada vez que a gente interage com o ambiente ou com outras pessoas, como a imagem que vocês estão vendo aí, a gente adquire uma determinada quantidade de micro-organismos. E esses micro-organismos eles vão variar conforme a idade, conforme a forma que você se alimenta, o ambiente em que você vive. Então, essas comunidades bacterianas elas vão mudar de uma fase da vida para outra. Mas, de maneira geral, a gente pode caracterizar a microbiota humana em 2 grandes grupos, que é aquele grupo que a gente chama de microbiota residente e o grupo da microbiota transitória. Então, os nomes eles são bastante intuitivos, certo? Eles já dão uma ideia mais ou menos do que se trata. Então, assim, eu coloquei aqui um quadro para mostrar um pouquinho da diferença de uma para outra. Enquanto que a microbiota residente ela vai se encontrar em grande quantidade, espalhada por diferentes sítios anatômicos, a microbiota transitória ela já é um pouquinho mais reduzida, certo? Ela coloniza temporariamente apenas uma determinada parte do nosso corpo, então ela não se fixa naquele ponto. A microbiota residente ela é mais resistente à remoção. Vamos imaginar, por exemplo, uma lavagem de mãos. Então, numa lavagem de mãos, essa microbiota, esses micro-organismos que já habitam aquele sítio anatômico, eles não vão ser retirados facilmente, diferente da microbiota transitória, aquela que você adquire pegando numa maçaneta, num aperto de mãos, certo? A microbiota residente, ela tem uma função, que eu creio que seja uma das principais, que é ajudar a controlar a microbiota transitória, porque muitas das vezes esses micro-organismos que você adquire ali no dia a dia podem ser micro-organismos que não patogênicos, mas existem aqueles potencialmente patogênicos. Então, há
esses micro-organismos que já residem no nosso corpo, eles vão ali controlar a população desses que estão querendo se fixar, que é a microbiota transitória. E tem um detalhe também, que eu coloquei aí por último. A microbiota residente, alguns micro-organismos, se eles forem tirados do seu sítio anatômico respectivo e for colocado para outro, que não é o seu local habitual, ele sim pode causar doença, tá? É o que acontece, por exemplo, de bactérias que se encontram na pele, mas por algum tipo de trauma na pele ou, enfim, elas acabam alcançando a corrente sanguínea e já na corrente sanguínea elas podem causar um problema, uma infecção generalizada, já levar ali a uma coisa mais séria, tá? Então a microbiota residente, apesar de ter uma função de proteção, se ela estiver no local errado, ela pode nos causar problemas. Então, ao longo da nossa aula, de maneira bem superficial, vou apresentar algumas comunidades microbianas de alguns sítios anatômicos, dos principais. Vamos começar com a pele. Então, aqui, a pele, né, vocês sabem que alguns livros colocam, inclusive, a pele como um dos maiores órgãos, é considerado um órgão, né, humano, devido à sua extensão, tem várias funções, mas em relação à população microbiana que habita a pele, normalmente você tem uma concentração maior de micro-organismos em regiões quentes e úmidas, como ali as axilas, a virilha, os pés, algumas regiões mesmo que tendem a acumular mais essas características. Tá? Lembrando que essas populações elas vão variar de um indivíduo para outro e vão ser influenciadas por alguns fatores, como é o caso da idade, profissão, a alimentação. A alimentação ela define muito o tipo de micro-organismos que colonizam o nosso corpo, o uso ou não de medicamentos, especialmente aqueles imunossupressores, e o ambiente onde essa pessoa vive também vai influenciar na qualidade e na quantidade de micro-organismos presentes na pele. Então, se você quiser, por exemplo, estudar um pouquinho mais, eu tenho um post aí onde você pode clicar, onde fala sobre aquelas bactérias que se encontram normalmente nas axilas e causam aquele mau cheiro que todos nós conhecemos. Em relação à microbiota das vias aéreas superiores, falando mais especificamente da boca, orofaringe e nasofaringe. Então, a gente já tem ali uma certa população mais definida de bactérias, como é o caso dos streptococcus, lactobacilos, fusobactério, dentre outras espécies. Essas são as principais, tá? E existe um detalhe também. Não sei se vocês já ouviram falar da cárie. A cárie é uma espécie de distúrbio ali, que ocorre na região oral, onde bactérias da boca vão produzir substâncias que vão, como é que eu posso dizer, vão danificar o esmalte presente no dente. E esse dano ele pode ser tão grave a ponto de fazer com que a pessoa perca o dente. Então, são esses momentos, como eu falo, que quando a nossa microbiota ela não está equilibrada, ela não está em equilíbrio com o hospedeiro, a gente acaba tendo problemas por conta dessa intensa produção de substâncias, ácidos no caso aí, que vão corroer o esmalte e nos trazer problemas. Mas, informações é só clicar no link que vocês estão vendo. Lembrando que essa microbiota, quando não está em equilíbrio, pode causar uma série de doenças, inclusive doenças no coração, como é o caso das endocardites. Sobre a microbiota do trato geniturinário. Então, é outro local bastante colonizado também, acho que só perde para o intestino. E dependendo de qual seja, de quem estivermos falando, se é uma mulher, por exemplo, adulta, se é uma criança, se é um idoso. Então, eu vou ter ali uma variação dessa microbiota de acordo com a idade, tá? Mas trouxe aqui um exemplo da população microbiana em uma mulher adulta. Então, você vai ter ali determinados micro-organismos que vão predominar, começando pelos lactobacilos, que tem uma tendência a tornar o ambiente ali ácido, né, por conta da produção de ácido lático, e dessa forma manter a microbiota ali controlada. Então, essa produção de ácido lático, ela tem uma função que a principal dela seja manter o equilíbrio ali entre as populações de streptococcus, de Gardnerella, dentre outros, tá? Faltou colocar o itálico aí na Gardnerella. Falando ainda do trato geniturinário, mas em relação à uretra, isso tanto de homem quanto de mulher, nós temos ali uma população semelhante, só que em menor quantidade,
àquela que nós encontramos na pele e no período. Aqui no lado esquerdo, nós temos algumas imagens mostrando o que acontece quando essa microbiota está em desequilíbrio. Então, a candidíase é um distúrbio ali de um micro-organismo que se chama cândida, é uma levedura, é um fungo leveduriforme, que habita a nossa microbiota, porém, quando essa levedura ela se multiplica muito, ela possui mais células do que as outras daquele ambiente, ela acaba causando esses incômodos, como a coceira, a ardência, tá? Que é bem característica da candidíase. Lembrando que ela acontece não só em mulheres, mas em homens também. Outro local que as pessoas acham que é estéril, mas não é a conjuntiva. Então, você tem uma população ali, na maioria das vezes, definida, né, composta por difteroides, algumas espécies de estafilococcus e streptococcus não hemolíticos. E assim, gente, como em todos os ambientes do nosso corpo, essa população microbiana ela precisa ser mantida sob controle. Então, lembra que eu acabei de falar lá na vagina que os lactobacilos produzem um ácido que mantém a população ali numa quantidade razoável? Aqui, neste caso, quem faz esse controle são enzimas que são encontradas na lágrima, na secreção ali lacrimal, que é chamada de lisozima, e essa enzima ela tem um potencial antibacteriano. Potencial não, ela tem uma ação antibacteriana. Então, isso faz com que as bactérias que estejam presentes ali não se multipliquem tanto a ponto de causar um problema, como vocês podem ver nessa imagem aí, nas duas imagens, né? O ordelo, que as pessoas conhecem popularmente como terçol, e a conjuntivite bacteriana do lado direito. Descendo um pouquinho mais, nós temos o trato gastrointestinal, que é, digamos assim, uma das microbiotas mais estudadas, tá? Então, começando pelo estômago. O estômago, por ele ser altamente ácido, existem pouquíssimas bactérias nesse ambiente, devido, lógico, a maioria delas não conseguiria sobreviver a um pH tão baixo, mas nós temos aí sempre, né, como exceção, uma bactéria, nesse caso, o Helicobacter pylori. Novamente, quem quiser mais detalhes sobre ela, é só clicar nesse link. Mas essa bactéria, gente, ela tem digamos assim, a partir da lesão que ela causa ali na mucosa, a pessoa pode vir a desenvolver problemas gástricos, como esse que vocês estão vendo aí na apresentação. Continuando aqui, depois do estômago, intestino delgado, existe uma população também definida, normalmente representante dos filos Bacteroidetes, Enterobacteriales e algumas bactérias do gênero Enterococcus. Então, a partir do momento que o alimento sai do estômago e passa ali pelo duodeno para entrar no intestino, ele recebe uma carga ali de substâncias que vão tornar esse alimento alcalino. Então, esse bolo, né, ali da digestão, ele já não vai ser, já não vai ter uma propriedade ácida. Então, isso vai fazer com que aquele ambiente mais alcalino permita uma maior colonização de micro-organismos. Então, a partir do momento em que esse pH esse bolo ali da digestão, ele aumenta, né, se torna mais alcalino, naturalmente essa microbiota residente também vai aumentar. Então, a gente percebe isso, ó, pelas concentrações dos micro-organismos ao longo do intestino delgado. Então, você tem aqui no duodeno de 1.000 a 10.000 bactérias por ml, você percebe que ao passo que vai avançando ali nas regiões do intestino delgado, a quantidade de bactérias vai aumentar, chegando ali até 10 elevado a 11, né, bactérias por ml, certo? Então, a quantidade, a concentração é bem elevada mesmo. E quais são os benefícios, né, que essas bactérias intestinais podem nos trazer? Na verdade, são vários. Não vai dar tempo de falar de todos, mas eu gosto de destacar bastante a produção de vitaminas, tanto vitaminas do complexo B quanto vitamina K, que são super importantes ali em vários processos fisiológicos do nosso corpo. Existe ali uma melhora no funcionamento do intestino, ou seja, o alimento ele consegue passar ao longo do trato intestinal de uma maneira muito melhor por conta da forma como essas bactérias interagem com aquele alimento que está sendo digerido, tá? Dentre outras funções aí. No intestino grosso é um local de maior concentração de micro-organismos. Ali, lembrando que já nessa parte eu tenho cerca de 99% de micro-organismos anaeróbios, ou seja,
é um ambiente onde eu tenho uma concentração muito baixa, quase zero de oxigênio. Então, para que o micro-organismo consiga sobreviver, ele precisa ser anaeróbio. Tá? Então, existem alguns filos que se destacam, 6 predominantes: Bacteroidetes, Firmicutes, Actinobactéria, Verrucomicróbia, Fusobactéria e Proteobactéria. Então, são filos. Tá? Então, dentro desses filos, existem algumas espécies que vão se destacar. Lembrando que o apêndice não é algo esquecido, ali ele tem uma função, tá? Ele, na realidade, se pudesse resumir a função do apêndice, seria de reservatório de bactérias do bem. Então, às vezes, quando você passa por um processo de infecção intestinal e você perde boa parte da sua microbiota, esses micro-organismos do bem que ficam ali armazenados nesse apêndice podem recolonizar o intestino ali, fazendo com que a pessoa tenha novamente os benefícios daquela microbiota, tá? Justamente nessa porção do intestino que nós temos ali a produção dos gases, dos flatos, né, como são conhecidos, e esses gases, eles, na maioria das vezes, é formado por metano, gás hidrogênio, oxigênio, alguns ácidos, né, todos eles advindos da fermentação dos produtos da digestão, certo? Então, existe ali todo um mecanismo bioquímico por trás que vocês podem consultar nos posts que eu estou colocando aí. E aí, gente, para a gente finalizar, vou falar um pouquinho de 2 temas que às vezes as pessoas confundem, até porque a nomenclatura é bem parecida em relação à grafia, né? Probióticos e prebióticos, né? Qual a diferença? Então, quando a gente fala de probióticos, nós estamos falando dos micro-organismos propriamente ditos. São os micro-organismos vivos que a gente acaba ingerindo por meio da alimentação. Quando a gente consome, obviamente, de forma adequada, eles vão ter um efeito benéfico no nosso corpo. Já os prebióticos são aqueles alimentos que nós consumimos, que a gente não consegue digerir, mas esses alimentos vão ser usados como matéria-prima para esses micro-organismos, para esses probióticos, tá? Então, existem alguns exemplos aí que vocês podem ver, né, que são do nosso dia a dia, né, como alho, cebola, tomate, própria aveia, são considerados alimentos prebióticos, certo? Obrigada pela atenção de vocês.